Aquilo que as pessoas consideram bem é uma herança do cristianismo, ou do encontro entre isso Jerusalém, claramente. Atenas e Roma, se calhar para sermos mais rigorosos. Exato. Isso claramente, Isso podemos porque dizer. uma questão Isso podemos fundamental dizer. que tens de perguntar é: se eu sou mais forte do que tu, porque é que eu não tenho de explorar para o meu benefício? Exatamente. Se tu és fraco, mais um motivo para É te isso. escravizar e me Sim. aproveitar de ti. Porque é que isto mudou, não é? Porque raio? Mas assim, num registro mais de conversa informal, como é que nós podemos contrariar uma pessoa que diz eu acredito em ciência, portanto não acredito em Deus? Eu diria que o que é preciso perguntar a essa pessoa é: porque é que tu confias na ciência? A ciência opera na lógica de que as leis são universais e de que o universo, um pouco por toda a parte, rege pelas mesmas leis, não é? Portanto, há uma estrutura intrínseca. E nós não temos maneira de mostrar isso. Sim, Nós isso é não uma- podemos isso é um ir à pressuposto. outra ponta do universo Não, isso ver é- que as leis que estão a atuar lá são as mesmas que atuam É um aqui. pressuposto um ato de filosófico, fé é um ato de gigantesco. fé gigante. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Sim, o fine-tuning é o outro, e as críticas são diferentes, não é? O fine-tuning, a ideia é que o universo, como nós o vemos, como nós o observamos, parece estar afinado com uma precisão extraordinária para a vida. E a maneira como, por exemplo, o William Lane Craig é bastante conhecido por defender aqueles vídeos curtos que ele tem a explicar esses argumentos. Ele costuma citar vários cientistas que se assumem como ateus, e nós também costumamos fazer Sim, isso sim. nas nossas apresentações, e estes cientistas acreditam e confirmam que o universo está afinado. Parece estar afinado, não é? Parece estar afinado, não é? Sim. Sim, do ponto de vista deles, o universo está afinado. Portanto, e o que o argumento faz depois é pegar nisto que vários cientistas dizem e dizer qual é a melhor explicação para a afinação do universo. E podíamos ter várias. O universo é assim porque tem que ser assim e não há outra hipótese. Necessidade. Não é? Sim, a outra alternativa é tivemos sorte, não é? E, Saiu da lotaria cósmica. By chance. Exato, By saímos a chance. loteria cósmica, e depois há a hipótese do design ou então do multiverso, que são as duas alternativas. Portanto, a primeira é assim porque tem que ser assim. Na realidade, existe uma série de constantes nas leis da natureza que não parecem estar fixas e, portanto, poderiam ser de outra maneira, não é? E essa acaba por ser... E mesmo, quer dizer, eu existo e estou aqui, mas eu podia não existir, ou podia existir e estar noutro sítio. Portanto, não parece que haja nada de necessário a apontar para eu estar aqui neste momento. Ou até para dar não é? aqui um Podia estar exemplo, noutro um sítio exemplo que os qualquer. nossos ouvintes vão perceber. Por exemplo, a massa que há no nosso universo é finita. E não é assim tão estranho imaginar que o nosso universo podia ter mais 3 ou 4 átomos do que tem. Ou mais 1000 átomos, não é? Porque é que isso seria impossível, não é? Mas quem escolhe a explicação da necessidade, o que está a dizer é: não. Tudo é como é porque tem que ser como é. A massa e a energia do nosso universo Exato. não podia ser nem mais pequena nem menor, não é? Portanto, reparem, é uma explicação muito polémica e há muito poucas pessoas que vão por esse caminho da necessidade, não é? E o caminho da sorte também é um caminho pouco interessante. Dizer, tivemos uma sorte dos diabos, não é? Pá, Também é uma... Pá, nós fizemos umas contas quando fizemos a apresentação no curso Sim, do Padre fizemos Ricardo. umas contas desse género, sim. Fizemos umas contas, porque uma das constantes da afinação, que é a entropia inicial do universo, que o Roger Penrose, aquele que ganhou o Nobel da Física aqui há 2 ou 3 anos, ele fez umas contas para isso. Ele disse que o universo inicial estava afinado em uma parte em 10, levantada a 10, levantada a 123, 120, por aí, assim, sim. acho que era 123. Pá, isto é uma coisa completamente... Não dá para ter uma noção do que é que não dá estamos para a falar. compreender. Não, é... Sim, nós fizemos as contas e nós fizemos. Esta probabilidade é muito inferior à probabilidade de eu jogar no Euromilhões Todos os dias. todas as semanas, 2 vezes por semana, desde o início do universo até hoje, e ganhar sempre sem fazer batota. Sempre. Portanto, epá, é que isto nem é... Eu acho que a expressão Isto- super afinada até está... Sim. É por defeito. não é? Fazer isto é muito mais provável, é impensavelmente mais provável do que a afinação da entropia inicial do universo. E, portanto, dizer que isto... É claro que pode haver outras explicações, não é? Que se tem que procurar. Mas
à primeira vista, pelo menos o Penrose, ele diz isto é o argumento. O Penrose, ele comenta esta questão e a questão do multiverso também. Ele diz, para mim isto é o argumento que me convence, esta afinação, convence-me que o multiverso não pode ser verdadeiro, porque portanto, ele vai a duas das explicações que estávamos a falar há bocado só com esta afinação. Porque ele diz que nós não precisávamos de um universo tão ordenado. Ou seja, nós se calhar só precisávamos da nossa galáxia, não é? Porque é que este nível de ordem tem que existir até às distâncias inimagináveis que nós observamos. Ele diz que é a ordem demais. O Penrose diz que é a ordem demais. E o Penrose não é cristão. Se isto fosse fruto... Ele não é cristão. Pois não, ele é agnóstico. Se isto fosse fruto... Agnóstico ou ateu, não tenho a certeza. Sim, mais agnóstico. Mas se isto fosse fruto do acaso, nós não precisávamos de tanto espaço. E o mais expectável era que um universo em que as coisas tivessem corrido todas bem para existir vida fosse um universo muito mais pequeno. com coisas ordenadas a um nível muito mais pequeno. E, no entanto... Em termos probabilísticos. Não é em isso termos que se observa. probabilísticos. Exatamente, em termos probabilísticos. Exato. Portanto, no fundo, bom, como dizia o Gonçalo... Alguém o teve, Não. Está afinal, alguém o teve de afinar. Pronto, é como dizia o Gonçalo, Sim, hoje em dia há duas vida, respostas, não é? Há duas respostas hoje em dia em cima da mesa. Se nós excluirmos, portanto, reparem, nós aqui listámos quatro possíveis explicações e antes de irmos a recapitular as quatro, quem diga assim, mas porquê quatro? Força, digam qual é que é a quinta, mas as quatro são as que costumam estar em cima da mesa, não é? Que qualquer pessoa está à vontade para surgir uma quinta. Mas na literatura académica costumam aparecer quatro. Estas quatro reduzem-se a duas, porque se nós excluirmos a necessidade, não é? Porque é um bocado estranho, como dizíamos há pouco, imaginar que o universo não podia ser um bocadinho mais pesado do que é, por exemplo, não é? Ou um bocadinho mais velho do que é, um bocadinho mais jovem do que é. Se escolhermos a segunda, que é a sorte dos diabos, não é? Que também não é bem uma explicação, dizer que foi sorte é não procurar uma explicação, não é? Sobram duas. Uma delas, como vocês estavam a dizer, é que existe uma causa inteligente que, entre as várias possibilidades de universos inférteis, sem química, sem vida, escolheu criar este universo espantoso, cheio de ordem que nós vimos. Essa é a explicação do design. Claro que é a explicação que os cristãos escolhem, não é? Os cristãos e os teístas em geral. Mas há uma quarta saída. Atenção. Porque senão... Assim, não necessariamente, não é? Porque nós podemos achar que o argumento não aponta para aí e acreditar em Deus na mesma. Não, claro, pelos sim, outros claro que sim, claro que sim. Podemos ser cristãos. Tens razão, podemos ser cristãos e não gostar do argumento de fine-tuning, não é? Claro que sim, e achar que não é um argumento bom. Podemos ser cristãos e achar que o multiverso é verdadeiro. Também, mas isso é verdade. Mas quando é utilizado como argumento para a essência de Deus, pronto, normalmente tenta-se ir por aí. Este ponto é muito importante, que o Gonçalo acabou de dizer, ou seja, há razões científicas, diríamos de especulação cosmológica, porque não é ciência estabelecida, mas há razões, independentemente deste debate sobre Deus, para se acreditar que podem existir outros universos. Isso não vem daí mal nenhum ao mundo para o cristão, nem pouco mais ou menos. E eu e o Gonçalo somos completamente abertos a essa possibilidade. Não há provas, mas se um dia vier uma prova, fantástico, sim, não é? Até porque, reparem, imaginem que haveria um outro universo, para além do nosso. Eu não tenho acesso direto a esse universo, não posso observá-lo porque eu só vejo o meu universo, não é? Ele está desligado do meu. Mas imaginem, por exemplo, que esse universo de alguma forma se tocam. Que existiria um segundo universo ou um terceiro e que eles poderiam ter uma fronteira de contacto com o nosso. Poderia, teoricamente e praticamente, não é? Ser detetável no nosso universo, no tecido do nosso universo, ser detetável um contacto com outro universo. Portanto, eu e o Gonçalo não temos nada contra, assim, pelo menos a priori, contra haver outros universos. Mas a quarta resposta, que é a resposta do multiverso, acaba por ser muito apetecível para quem não acredita que Deus exista, não é? E qual é essa quarta hipótese? O Gonçalo pode explicá-la muito melhor do que eu, mas se eu tenho uma sorte dos diabos com o universo nos saiu na rifa, eu posso usar o caminho do multiverso para responder a esta causa do design. Há infinitos universos. Sim. Ou até que há muitos, não é? Basta haver. Nem tem que ser infinitos, não é? Basta que haja suficientes universos para que a probabilidade incrível do nosso se dilua, não é? É um bocado como jogar muitas vezes para aumentar a hipótese de ganhar no jogo, não é? Mas quer dizer, pelo menos para mim, mas posso não ser sofisticado o suficiente para perceber, mas parece-me quase um bocadinho como aquele da sorte dos diabos, de certa forma. É assim, se a teoria do multiverso está certa, se há imensos universos que anulam a sorte do nosso universo estar afinado, não é? Essa resposta seria legítima, atenção. Mas nós obviamente estamos naquele que tinha as condições necessárias para naturalmente, imaginem que havia... Os outros estão mortos. Imagina que havia os tais 10, vontade a 10, vontade a dividir os universos, não é? Isso realmente explicava o ajuste fino que nós vemos, não é? Agora, reparem, para quem nos ouve, o que é que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi uma coisa um bocadinho suspeita, que foi, para nós não aceitarmos a existência de um Deus invisível, uma causa primeira que nós não vemos, não é? Nós chegamos a este Deus invisível por argumentos filosóficos, nós não o vemos, não é? Estamos a ir atrás de muitos, ou quase infinitos universos não observáveis e para os quais não há hoje, evidências nenhumas. Portanto, reparem o nosso dilema do nosso agnóstico e do nosso ateu, não é?
Reparem como a ciência coloca o ateu numa situação difícil, não é? De ter que escolher ir para o design, que não querem muitas vezes, ou então ir para postular imensos universos quando não há qualquer evidência. E os cientistas trabalham com base em evidências, não é? Exatamente. Sim, porque é uma física hipotética. Claro, mas claro que sim. Exatamente. Claro que sim. Ou seja, não, Exatamente. era o que o Exatamente. Bernardo disse. Ou seja, mesmo Perfeito. que houvesse multiverso, isso não era Não, os argumentos de São desprova Tomás de Aristóteles continuam lá válidos, todos Continuam. válidos. Certo? Porque esse... Pois, porque esses Claro. não dependem da ciência e por isso é que são mais robustos e melhores. E a resposta... Simplesmente não são tão fáceis de explicar. E a resposta clássica que podemos dar era dizer assim: bom, os universos surgem através de algum processo de geração de universos, não é? E esse processo que gera universos tem que ter uma causa, e assim por diante. E essa causa tem que recuar a uma causa primeira não causada. Portanto, os argumentos de Aristóteles e de Tomás de Aquino são, se quisermos, operam a um nível metafísico que é mais abstrato do que o nível da ciência, e estes argumentos são mais perenes, duram mais tempo, porque são argumentos que não dependem se quisermos, da dinâmica do progresso científico. São argumentos mais abstratos e, portanto, são mais estáveis desse ponto de vista. E continuam válidos, têm que ser refutados filosoficamente, não é? Continuam válidos mesmo que os multiversos fossem demonstrados como facto científico. Pois. E num ambiente que é... Não é já racionalista, é mesmo cientificista em que vivemos, eu acho que esses argumentos têm alguma eficácia, não é? Acho que esses argumentos têm alguma eficácia do ambiente cultural em que nos inserimos. Pelo menos, eu acho... diz. Pelo menos permitem a quem nos está a ouvir, não é? Aos cristãos que nos estão a ouvir, permitem-lhes terem, pelo menos hoje, em 2025, janeiro de 2025, fevereiro de 2025, terem a certeza de que ao dia de hoje a ciência mainstream, consensual, A melhor ciência... não tem nada contra o teísmo clássico, pelo contrário, pode ser interpretada... Aliás, nunca estivemos tão bem desse não ponto de vista. É uma situação muito feliz para a estarmos ideia hoje em dia. anterior não era é? que o universo era eterno. E reparem, há 100 anos atrás não era assim. Há 100 anos atrás os cosmólogos achavam que o universo era eterno. Que não tinha tido um início. E mesmo na Idade Média havia estas discussões, não é? Lembras-te da questão dos averroístas, não é? Que agarrando-se a Aristóteles, Sim. não é? Diziam que o universo era eterno porque Aristóteles dizia que o universo é Certo, eterno. sim. Não é? O universo eterno. E isso sim. era a ciência da altura. Isso é que era mainstream na altura, sim. sim. Bernardo, outro argumento que eu acho que funciona bem, pelo menos da minha experiência pessoal, é o argumento moral. Vocês conhecem o argumento moral? Sim. Qual é que é a vossa opinião? O que é que vocês acham do argumento moral? Posso tentar explicar, se calhar vocês explicam melhor do que eu, porque estão mais habituados a explicar. Mas, apesar de ser um argumento que não tem nada a ver com ciência, não é? A verdade é que os tempos que vivemos são esquisitos e, portanto, por um lado somos muito cientificistas, como eu dizia há um bocadinho, mas por outro lado nem tanto. E depois, às vezes, uma coisa que vemos é assim um género de um moralismo que vai estando um bocado entranhado, mas um moralismo sem fundamento, não é? Sem raiz, porque senão não seria moralismo também. E aquilo que eu acho que às vezes funciona. Nós vemos, não é? Que no woke, nesses movimentos, no Me Too, tudo mais, quer dizer, estamos sempre a dizer que há coisas que são inaceitáveis, que não se podem mesmo fazer, mas depois, porquê é que todas estas coisas são inaceitáveis e não se podem fazer, se não há uma bússola moral última, por assim dizer, um referencial de moralidade? Isto aqui não acham que seja um argumento eficaz da vossa experiência? Antes de abrir aqui a discussão sobre o argumento moral, eu encontrei só aqui no instantinho a formulação mais comum deste argumento moral, que também costuma ser um dos argumentos que o William Lane Craig, que o filósofo cristão evangélico norte-americano, costuma usar muitas vezes nos seus debates com ateus, e o que ele diz é o seguinte: portanto, tem 3 passos muito simples do argumento moral, segundo o Craig. Primeiro ponto: se Deus não existe, então não existem valores morais objetivos. Já agora, valores morais objetivos são valores morais que não dependem do sujeito. São valores morais que não são votados, nem são de consenso, nada desse género. Uma moral objetiva é uma moral real externamente, se quisermos. Portanto, primeiro passo: se Deus não existe, então não há objetivos, não há valores morais objetivos. Segundo passo: existem valores morais objetivos, não é? Que é muito importante também de concordar com isso. Terceiro passo: então Deus existe. Há pelo menos algumas coisas que estão mesmo erradas, não é? Sim, moralmente erradas. Escravatura, podemos, em cada tempo histórico podemos dizer coisas diferentes, não é? mas continua a ser uma coisa fácil de defender. Escravatura, Sim. pedofilia, quer dizer, não se pode não matar um inocente. Bom, esta aqui tem as suas dificuldades. Mas existem algumas coisas que estão mesmo erradas, não é? No fundo tem que haver um referencial, uma bússola moral,
Basta existir uma, não é? Basta existir uma coisa que está mesmo errada. Não é preciso mais do Sim, que nós não precisamos de todos concordar basta haver acerca uma. desses, acerca desses factos morais. Podíamos chamar isso factos morais, não é? Mas primeiro é preciso dizer que a filosofia do século XX está cheia de gente, e até para trás, que acha que a moral não é factual. Atenção, o que nós estamos a dizer... Hoje em dia, acho que o termo mais correto é dizer que estamos aqui a falar de uma moral deontológica. Estamos a falar de princípios que são objetivos, que são externos ao sujeito. Porque há muitos filósofos contemporâneos e do século XX que dizem que a moral não tem esta natureza objetiva, não é? E, Sim, portanto, mas estamos também... a falar aqui da pessoa comum e eu acho que se calhar fora se calhar Do debate académico, algum sim, ambiente, sim, do claro debate que sim. académico, Claro quer que dizer, sim. o normal, o razoável é encontrar as pessoas e mais ou menos concordarmos que há uma série de coisas que são mal, Que há verdades e uma série de morais, coisas não é? que são Que há mal. verdades Quer dizer, morais. Sim. acho que estamos a partir aqui de uma base de razoabilidade. Claro que do ponto de vista mesmo, teórico mesmo que se podemos... discordem quais é que são, não é? Não, Podemos discordar em podes todas. discordar, Mas... mas quer dizer, exato, acho que podemos concordar que há coisas que estão erradas, pelo menos. Sim, eu acho, é assim, eu acho que o argumento é um argumento bom. Acho que os cristãos, da perspectiva cristã, têm razões para concordar que o argumento funciona, pelo menos é a minha opinião. O que eu acho é que o argumento pressupõe uma série de outras coisas mais difíceis e mais discutíveis e, portanto, eu pessoalmente não uso muito este argumento, não sei o que é que tu achas sobre ele, Gonçalo, nós próprios nunca o usamos no Café Ciência e Fé, mas é um argumento que é mais intuitivo para os cristãos que acreditam que há verdades morais, porque se uma pessoa vier de uma perspectiva agnóstica, até mesmo pós-moderna, a pessoa simplesmente pode discordar que haja valores morais objetivos, que é o passo 2 do argumento, e o argumento perde logo valor, não é? Sim, eu gosto do argumento na medida em que acho que pode ser eficaz e pode ajudar as pessoas. Agora, não acho que seja o mais rigoroso, porque precisamente pela primeira premissa, não é? Que sem Deus não existe objetividade moral. Nós podemos construir, numa perspectiva aristotélica, uma moldura moral objetiva sem fazer referência ao Criador, Ou Platão, com base nas causas finais. ou até Platão. Platão, Sim. por exemplo, com a sua Ou seja, teoria do bem, não é? Com a teoria do bem de Platão, por exemplo. exato. Sim, e na teoria aristotélica ele explica as coisas, olha para as coisas com base nas suas 4 causas, não é? A material, a formal, a eficiente e a final. E quando olha em particular para a parte da moralidade, nós agimos de forma moral quando estamos a agir de acordo com as nossas causas finais, não é? E quando não estamos a ir contra as nossas causas finais. Portanto, é possível construir uma moral objetiva nesta visão sem fazer referência ao Criador. É claro que se assumimos estes pressupostos, depois podemos usar, por exemplo, a quinta via de São Tomás para chegar à existência de Deus a partir das causas finais, mas não precisamos de fazer esta referência. Portanto, eu diria que, apesar de eu gostar do argumento e acho que é bom num certo contexto, não me parece que seja 100% conclusivo, um bocadinho por isto, não é? Porque é possível construir esta moldura. Sim. É que se Deus não existir, do argumento moral, se Deus não existir, então não há factos, não há verdades objetivas morais. Não há verdade, morais objetivas. Logo, Eu acho que isso é um exemplo de falácia genética. É quando tu consegues, pelo facto de arranjares uma explicação de porque é que uma certa coisa é assim, estás a mostrar Que a origem é verdadeira, não é? que a origem é verdadeira ou é falsa. Ou é falsa, sim. A falácia ou seja, genética dizer, serve para os dois lados. Sim, tu chegaste a estes valores, tu só tens estes valores porque és cristão. Portanto, agora não estou a conseguir formular bem. Sim, mas efetivamente uma coisa não leva à outra, não é? Não. Sim, os valores podem ser verdadeiros e o cristianismo não ser. Pronto, exato, é isso. Mas podemos dizer que o cristianismo não é tão alheio à maior parte das pessoas como elas acham, porque de facto, sem saberem, involuntariamente, isto sim, acho que se pode seguir do que o Vasco estava a dizer, mesmo que involuntariamente, mesmo que inconscientemente, aquilo que as pessoas consideram bem é uma herança do cristianismo, ou do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, se calhar para sermos mais rigorosos. Exato. Isso claramente, podemos dizer, uma questão fundamental que tens de perguntar é: se eu sou mais forte do que tu, porque é que eu não tenho de explorar para o meu benefício? Exatamente. Porquê? Não é? Quem é que meteu na cabeça? Era a ideia dos romanos. Estas coisas dos oprimidos e não sei o quê, isto na Roma Antiga, isto era ridículo, não é? Se tu és fraco, mais um motivo para te escravizar e me aproveitar de ti. Porquê é que isto mudou, não é? Porque raio?
Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Acho que pode fazer só rapidamente explicar o que é falácia genética. A falácia genética é quando eu procuro defender ou refutar uma afirmação com base na origem dessa afirmação. Ou seja, eu posso tentar refutar uma afirmação dizendo essa afirmação é falsa porque ela veio desta pessoa, deste sítio. Ou vice-versa, posso dizer esta afirmação é verdadeira por causa desta origem muito credível. Isso é uma falácia chamada falácia genética, não é? Que é pretender que a origem da ideia chega para refutá-la ou prová-la, não é? E isso é um mau argumento. É do estilo, tu só acreditas em Deus porque tens medo da morte. Por exemplo, não é? não é? Sim. Ok, eu até posso acreditar em Deus porque tenho medo da morte, mas o facto de eu acreditar em Deus por ter medo da morte não implica que a existência de Deus seja falsa, Claro. porque eu acredito nele por ter medo da morte. Certo, exatamente. Ok, é um exemplo da aplicação. Outro exemplo é quando há aquelas teorias de que a moral pode ter evoluído de forma... Pode ter uma explicação evolucionária. Sim, darwiniana, sim. Os seres humanos, darwiniana, que os seres humanos que viviam nestas tribos tinham que ter empatia uns pelos outros para serem aceitos na tribo e para a tribo avançar, e isso faz com que aqueles que são mais mauzinhos sejam postos de fora e não sei o quê. E isso pode ser uma explicação, é uma teoria, mas é uma teoria para uma explicação darwiniana da origem Da moral. das morais que nós temos. Portanto, há quem pegue nisto e diga, por causa disto não existe uma moral objetiva. Não é? Apesar de nós termos estes sentimentos que nos parecem levar a acreditar que existe uma moral objetiva, na realidade ela não existe porque ela surgiu desta maneira. Uma coisa não implica a outra. Ela até pode ter surgido desta maneira, não sabemos, não é? Mas pode ter surgido desta maneira. Isto pode ser o que Deus utilizou para nós termos esta consciência moral, estas intuições morais no nosso coração, não é? Mas isso não significa... o facto de, mesmo que tenha surgido desta maneira, não significa que não existe objetividade na moral. Claro, Não é? sim. Exatamente. Então, agora fazia-vos a pergunta ao contrário, que é, quais é que vocês acham que são os argumentos contra a existência de Deus, ou os argumentos utilizados por ateus que são mais eficazes, ou as duas coisas ao mesmo tempo, mais Sim. eficazes para o nosso tempo, ou eventualmente que do ponto de vista filosófico sejam mais difíceis de rebater, e já agora que nos explicassem como é que se pode contra-argumentar esses argumentos. É uma coisa engraçada que ontem estava aqui a ver. Eu acho que estávamos a falar de qualquer coisa, eu e o Bernardo, já não me lembro bem, e eu fui verificar a secção aqui da Suma Teológica em que fala da existência de Deus. E é engraçado que São Tomás só lista 2 argumentos contra a existência de Deus. Pois, é o do Um mal. deles é o problema do mal, problema do mal, um deles é sim. o do mal, e outro é de que nós não precisamos de Deus para explicar a realidade. São os 2 argumentos que ele dá, e ele não lista mais nenhum, e São Tomás tinha o hábito de ser bastante exaustivo. Exato. Mas ele explica tanto o problema do mal como este aqui de forma bastante forte. Aliás, ele põe o problema do mal de uma forma como Ele começa sempre como eu não a fazer vi mais isto, lado para quem não nenhum. conhece a Não é? estrutura Portanto, da ele... Suma. Ele começa sempre Sim. Epá, normalmente as por pessoas nos dizem convencer como é que... daquilo e depois dizer 7 contra. Exato. O problema do mal é um problema fortíssimo, e especialmente do ponto de vista emocional. Não é? Mas também filosófico. Do ponto de não é? Eu vista acho lógico que já é outra conversa. Mas eu acho que digamos assim, respondendo à pergunta concretamente, eu acho que estamos de acordo, não é, Gonçalo? O argumento filosófico, o sofisticado mais forte que o ateu pode ter é o problema do mal. Eu, se calhar, antes de ir a esse, que eu vou deixar Gonçalo, dar-te a palavra para explicares o problema do mal filosoficamente, mas antes de irmos a esse, que é um tema grande, se calhar rematávamos aquele aspecto, aquela parte da pergunta que é qual é que é o argumento mais fácil para os nossos tempos, porque acho que são coisas diferentes e acho que o exercício é giro. Exato. Eu não sei se Gonçalo, tu tens outra ideia diferente daquilo que eu vou dizer, mas eu vou chutar já uma ideia que me veio agora à cabeça do que é que pode ser um argumento mais superficial e mais popular a favor do ateísmo. Mais comum. Muito comum. E é uma coisa que é muito antiga, que é o faz o que te apetece. Ou seja, é muito apelativo para a nossa sociedade materialista, hedonista e egoísta e assim por diante. É muito apelativo este libertar das obrigações morais inerentes a um Deus, por exemplo. E acho que é muito mais apelativo a pessoa abandonar
quer a convicção que Deus existe, quer a prática religiosa. Até a primeira a ir embora é a prática religiosa. Há muitas pessoas que se mantêm convictas que Deus existe e não têm prática religiosa nenhuma. Não é? Portanto, a prática é a primeira coisa a morrer. Porquê? Porque é que a prática de uma religião é a primeira coisa a ir embora? Precisamente parece-me por causa disto. Porque é muito apelativo esta questão do faz o que te apetece, da pessoa poder viver a vida ao sabor da sua vontade irrestrita e de não ter que ouvir os ditames da sua consciência todos os dias. Eu acho que isto é super apelativo para a nossa sociedade. E não é de agora, mas é algo que se desenvolveu cada vez mais e hoje em dia isto atinge a loucura que nós vemos à nossa volta. Não é? Uma pessoa pode querer ser até, por exemplo, pode ser um homem e querer ser uma mulher e vice-versa, ou até animais. Não é? É o exemplo extremo de faz o que te apetece. Eu acho que este é o argumento contra a existência de Deus mais apetecível. Se Deus não existe, podes fazer o que te apetecer. E agora, Gonçalo, passo a palavra para... Não precisas de ir à missa ao domingo, não é, David? Isso é o mínimo, não é? Isso é o mínimo, não é? É coisa Mas de podes não também é ser só um isso, gato, pá. se quiseres. Podes ser um gato, se quiseres, não é? E podes pôr os Olha, bigodes. mas antes de entrar no Mysterium Iniquitatis, que vai dar pano para mangas, deixem-me se calhar aqui contrapropor outra explicação que as pessoas dão. E aqui eu acho, não sei se é por acreditarem neste argumento, se é por comodismo, ou se é não entenderem o que é que estão a dizer, mas pedi-vos para comentarem como é que nós podemos responder a uma pessoa que nos diz: eu sou uma pessoa que acredita na ciência, a ciência não prova Deus, por isso não acredito em Deus. Uhum. Ou seja, nós a primeira parte do episódio já mais ou menos mostramos que de alguma forma a ciência prova que existe Deus, mas assim numa conversa como é que ou aponta, sim, obrigado Bernardo é exatamente isso, mas assim num registro mais de conversa informal, como é que nós podemos contrariar uma pessoa que diz eu acredito em ciência, portanto não acredito em Deus, que é uma coisa comum, concordam comigo ou não? É muito comum. É bastante, sim. Acaba por ser uma saída simples e rápida para quem não pode oferecer uma explicação mais sofisticada. Eu diria que o que é preciso perguntar a essa pessoa é: porquê é que tu confias na ciência? Porque a ciência tem uma série de pressupostos que estão por debaixo do método científico. Os pressupostos estão lá. A pessoa pode não os conhecer, pode não saber que eles existem, mas eles estão lá. Que pressupostos são esses? A ciência assenta em pressupostos filosóficos, até podemos dizer teológicos, porque eles também chegam a ser teológicos. E os pressupostos são coisas como: o universo é racional, tem uma estrutura inteligível. Até há aqui estes dois aspectos que o Papa Bento XVI destacou várias vezes. Um dos aspectos é que o próprio universo tem uma estrutura matemática, racional e lógica, não é? Que é um aspecto importante intrínseco ao próprio universo. E a ciência opera com base nesse pressuposto. Não é? A ciência não vai, por exemplo, supor que se apontar um telescópio para uma galáxia num ponto do universo vai encontrar algo irracional. Não é? A ciência opera na lógica de que as leis são universais e de que o universo, um pouco por toda a parte, rege pelas mesmas leis. Não é? Portanto, há uma estrutura intrínseca. E nós não temos maneira de mostrar isso. Sim, nós isso é um ir à pressuposto. outra ponta do universo, Isso ver que as leis que estão a atuar lá são as mesmas que atuam É um aqui. pressuposto filosófico, é um ato de fé gigantesco. gigantesco. E o outro é que, o outro não menos forte, diz o Papa Bento XVI, é esta convicção de que a mente humana tem capacidade para inteligir essa estrutura racional do cosmos. E estes dois pressupostos filosóficos, ou também depois com um saborzinho teológico, muito típico da nossa tradição cristã, não é? Estes pressupostos vão para dentro do laboratório quando o cientista abre a porta do laboratório, mesmo que ele seja ateu, não é? Portanto, o que eu diria a esse cientista é: porquê é que tu confias na ciência? Onde é que vais buscar a confiança para estes pressupostos filosóficos? Sim, e depois há outra coisa que também podes dizer, que é perguntar à pessoa se ela acha que só a ciência é que dá conhecimento verdadeiro. Sim, podes fazer Porque isso. porque muitas pessoas dizem isso sem pensar muito, e a verdade é que se defenderes a ideia que só a ciência é que dá conhecimento verdadeiro, então estás-te a refutar a ti próprio, Sim. porque é impossível Ninguém vive utilizar assim. o método científico. Ninguém vive assim. Não é só isso, é impossível utilizar o método científico para provar que só a ciência é que dá verdadeiro, que dá certo. conhecimento verdadeiro. Esta afirmação é filosófica, não é? Portanto, ela quase como autorrefuta-se. A afirmação não é científica. Ela É autorrefuta-se. autorrefuta-se. É como o Se relativismo. a frase fosse verdadeira, era falsa. Exato. Mas também um argumento outra vez, desculpem eu puxar sempre para o bom senso, para o senso comum e para a razoabilidade, mas quer dizer, podemos simplesmente dizer que ninguém vive assim, ninguém vive de acordo com essa premissa, mesmo que
que digamos, não, só acredito em ciência, eu só acredito naquilo que a ciência é capaz de provar. Ninguém vive assim, quer dizer, ninguém vai pegar num tubo de ensaio para testar a sopa que a mãe lhe dá, ou não vai, Claro que cada vez sim, que entra sim, num isso autocarro, é não pede impraticável. Não a consegues licença mostrar- a driving, Exatamente. a carta de condução da... Não consegues provar cientificamente que a tua mulher te ama, não é? Quer dizer, Exato, quer dizer, confias, a coisa não é? mais básica. Como é que tu Ninguém explicas vive a assim. amizade? Sim, é uma plenitude de Explicas, fatores. não explicas pela vida da ciência, quer dizer. Faz lembrar aquele debate. Não tens E é aquele importante debate em dizer, que o- deixem-me só Sim, dizer isto, desculpa. e é importante dizer também que o facto de nós vivermos assim não é uma coisa irracional, não nos torna irracionais. Não. Há uma plenitude de fatores que nós não temos todos em conta, mas que quer dizer, mas que são suficientes e que tornam razoável, racional, viver assim da forma que nós vivemos, acreditar que os nossos amigos são nossos amigos, que os nossos pais nos amam, que o condutor do autocarro tem carta de condução. Sim, e são atos de fé com razões, não é? Exato. Quando eu confio no meu médico, é porque eu sei que o hospital onde eu vou contratou médicos que tiraram um curso de medicina, por exemplo, não é? Ou seja, a nossa fé no dia a dia, que vocês estão a referir muito bem, atos de confiança nos outros e confiança em fontes de autoridade, tem razões. Tal como a fé cristã tem razões, não é? Eu sou cristão porque eu acho que as razões do cristianismo são mais fortes do que as outras religiões, não é? Mas quer dizer, isto tudo, a fé não é cega, não é? Nós nunca defendemos fés cegas, não é? Isso é uma ilusão completa. Mas eu agora estava a lembrar-me daquele debate entre o John Lennox, entre esse cristão anglicano e o Richard Dawkins, é um debate recente, pai, com 5 ou 6 anos, em que ele pergunta: Richard, how do you know your wife loves you? Uma coisa assim no género. E ele ficou assim um bocado, what do you mean? Pá, porque a ciência é muda em relação a isso. O que é que a ciência pode dizer acerca desse tipo de convicção? Claro, Não é? claro. É absurdo, não é? É absurdo. Sim, o campo de ação da ciência é limitado, não limitado. abarca a realidade toda. E Claro, ainda bem que é assim, claro. não é Acho que- suposto ser de uma forma diferente, seria Exatamente. muito estranho de se viver. É uma ferramenta e tem os seus benefícios e as suas limitações. O que eu acho que acabou por acontecer é que, por causa do sucesso espetacular que a ciência teve nos últimos tempos e que é bom e que foi extraordinário, não é? Muitas Ficámos vezes acaba por se inflacionar aquilo que é o que a ciência tem de facto poder para fazer, não é? E acaba por se colocar de parte aquilo que são outras formas de obter conhecimento verdadeiro e que nós temos e que são humanas e racionais de alguma forma, não é? O argumento agora Mesmo que não sejam científicas. defenderiam essa visão. No sentido em que, precisamente, como dizia o Gonçalo Lemos, que é mais a ciência a não é? Agora um livro que Sim. não é? Sim, dois engenheiros Exato, franceses. exato. Pronto, que precisa Nós já estamos há algum tempo para o comentar, mas ainda não, ainda não o vimos também. Não, ainda não. Pelo menos eu ainda só vi o índice. Esse livro é um best-seller que mostra o apetite enorme que estes temas têm, não é? Em França o livro Pois, fartou-se de vender, estes senhores foram todas as rádios e televisões em França, um tema super comentado, o livro vendeu imenso e o sucesso foi tanto que os autores decidiram fazer edições noutras línguas, não é? E cá em Portugal Mas foi eles traduzido têm no ano algum passado. argumento novo ou são Não, só os argumentos é uma obra de clássicos que já divulgação, temos é uma obra de divulgação que tenta trazer ao público em geral o estado da arte nestas áreas de filosofia da religião. É um livro de divulgação. Muito interessante. Ok. Sim, e por acaso, e tem uma estrutura, pelo menos eu só vi o índice, Publicado mas pelo parece Dom ter uma Quixote, cá em estrutura, Portugal. ter uma estrutura bastante. Podemos pôr o link na descrição também. Ele está traduzido, ele está editado em Portugal. Exato, mas pelo menos a estrutura do índice parece-me ser bastante semelhante àquilo que nós fazemos no nosso podcast, pelo menos a estrutura das ideias. Não vi depois os capítulos em si, ainda queria perder algum tempo com isso, mas parece-me que sim. E o que eles querem é precisamente fazer aquela ponte para o público em geral, dizer, a pessoa vive a sua vida, não é? Nossa vida atarefada e das afamas, e não nos damos conta de que há um debate intelectual que no século XXI já está muito mais teísta, muito mais cristão, do que nós podíamos pensar, não é? E o que eles querem trazer é trazer para o leitor comum estas novidades, que não são tão novas como isso, mas que estão só no mundo académico, não é? E no mundo dos cientistas, dos filósofos, e dizer, não, senhores, estão aqui razões fortes para a nossa fé. Convém sabermos que estas razões existem hoje em dia, não é? Pronto, e ainda temos muito por abordar, mas se quiserem ouvir, vão ter de ouvir as próximas partes deste episódio, que será um episódio com várias partes. Este episódio vai ficar por aqui. Agradecemos a todos e Vasco, não sei se queres concluir com a nossa conclusão. Estende-se bastante. Como sempre, connosco estende-se bastante. Exato, vocês já E connosco sabiam, também. vocês já sabiam, E connosco não é? também. Os nossos Vasco, episódios queres de fazer a tua- ciência e fé não são curtos, não é? Precisamos fazer... a minha catchphrase A tua catchphrase.
coloquem lá, provavelmente já todos o fazem, mas quem não tiver, sem seguir o Café Ciência e Fé em várias plataformas presentes, também tem Obrigado. um grande trabalho, mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima. Muito bem. Até à próxima. Obrigado pelo convite. Até à próxima. Obrigado. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.